E o Corinthians iniciou as obras que visam aumentar a capacidade da Neoquímica Arena. E ainda falando sobre a Neoquímica Arena, Timão divulgou novas imagens da troca que está sendo feita no gramado e saiba toda a programação do Corinthians para amistoso no Paraná. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre a programação do Timão para amistoso que acontecerá no Paraná. O Corinthians terá compromisso nesse final de semana. Finalmente teremos jogo do nosso Timão. A última vez que o Corinthians entrou em campo foi no dia 30 de maio, quando o Timão foi até o Rio Grande do Sul enfrentar o Grêmio pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Conquistamos uma grande vitória por lá, por 3-1. Após aquela partida, os jogadores entraram de férias, Copa do Mundo, e os atletas retornaram aos trabalhos no CT no dia 25 de junho, e desde então trabalhos fortes, trabalhos intensos estão acontecendo. O retorno oficial do Corinthians, jogo de Campeonato Brasileiro, vai acontecer no dia 23 na Neoquímica Arena, mas antes do retorno oficial, o Corinthians fará um amistoso no domingo, dia 12, contra a equipe do Cascavel. E no sábado, 11 de julho, é quando o Corinthians vai finalizar as atividades. O que vai acontecer? Teremos treino ainda na manhã do sábado, 11 de julho. Após os trabalhos, os jogadores vão almoçar no CT e no período da tarde, viagem rumo ao Paraná. Como eu disse, no domingo, o Corinthians fará esse amistoso, onde o treinador Fernando Diniz vai buscar fazer testes para que tenhamos um Corinthians fortalecido nesse segundo semestre. A minha opinião quanto ao encerramento dos trabalhos visando esse amistoso é a seguinte: absolutamente que mesmo se tratando de um amistoso, claro que nós estamos na expectativa de ver o Corinthians em campo, como o Corinthians vai se comportar após um longo período de descansos para os jogadores e também um longo período de trabalhos. Já são aí mais de 2 semanas, mais de 15 dias de treinos e trabalhos fortes, treinamentos em 2 períodos, testes estão sendo feitos. Claro que nós ficamos naquela expectativa de como o Corinthians vai jogar, se teremos um Corinthians de repente com uma identidade maior, do jeito que o Fernando Diniz gosta de jogar, muitas trocas de passe, uma equipe que se movimenta bastante. Então, no domingo, nós teremos aí uma visão, uma ideia de como vai ser o Corinthians nesse segundo semestre. Compromissos importantes, temos Campeonato Brasileiro, onde buscamos subir na tabela, temos também oitavas de final da Copa do Brasil contra o Internacional, buscando as quartas de final e também buscando as quartas de final da Libertadores da América. Vamos jogar as oitavas contra a equipe do Rosário Central. Então, como eu disse, finalização nesse sábado, dia 11, viagem para o Paraná mesmo, no sábado, e no domingo tem jogo do Timão. E agora vamos falar sobre o gramado da Neoquímica Arena. O Corinthians divulgou novas imagens do gramado da nossa casa que está sendo trocado. E claro, o que sempre foi o melhor gramado do nosso país, claro que está ficando sensacional. No mês passado, aproveitando a paralisação para a Copa do Mundo, o Corinthians deu início à troca do gramado da nossa casa, gramado da Neoquímica Arena, que sempre foi referência no futebol brasileiro. Os adversários elogiam o gramado da nossa casa e, claro, para que se mantenha o alto padrão, são precisos feitos os ajustes, manutenções e, claro, em determinados períodos serem feitas a troca mesmo, as trocas de tudo relacionado ao nosso gramado. No mês passado, o Corinthians deu início às obras para a troca do gramado com a expectativa
do gramado ficar no padrão de, por exemplo, quando teve a inauguração da nossa casa em 2014, e na última sexta-feira, dia 10 de julho, o Corinthians acabou divulgando novas imagens de como que está ficando o gramado da nossa casa. Nessas novas imagens é possível perceber que a qualidade do gramado, a tonalidade já está diferenciado, conforme estou mostrando para vocês na imagem aqui, lembrando que a recuperação do campo envolve um trabalho minucioso com a remoção da matéria orgânica antiga, levantamento das fibras sintéticas e a correção de irregularidades, deixando o piso mais uniforme e resistente e preparado para a sequência da temporada. Destacando também que pela primeira vez a reforma acontece durante o inverno, período considerado ideal para o desenvolvimento da Riegras, a mesma grama utilizada em alguns dos principais estádios da Europa. Como eu disse a vocês, esse processo que foi iniciado no mês passado, a intenção é que o gramado da Neoquímica Arena fique no mesmo padrão de qualidade da inauguração, e conforme aí nós percebemos nas imagens, aliás, que sinceramente os trabalhos estão ficando sensacionais. Corinthians tem a previsão de entrega dos trabalhos nos próximos dias, já que dia 23 tem jogo dentro da arena contra a equipe do Remo pelo Campeonato Brasileiro, e claro que a intenção é o Corinthians vai jogar na arena no dia 23. A minha opinião quanto a essas novas imagens divulgadas da troca do gramado é a seguinte: sensacional. Fácil perceber que realmente tudo ali está ficando como sempre foi o gramado da nossa casa. No ano passado e no ano retrasado, tivemos ali alguns detalhes envolvendo o gramado, alguns machucados no gramado começaram a aparecer, porque as manutenções não foram feitas da forma exatamente como deveriam ser feitas. E também, claro, tivemos detalhes envolvendo, por exemplo, a Enelfel, que acabou tendo um impacto gigantesco no nosso gramado. Foram 2 anos consecutivos de Enelfel e acabam ali mudando muitas coisas, enfim. Então, a troca do gramado por completo foi iniciado no mês passado. As obras estão ali pelas imagens já nos seus processos finais. E é como eu disse para vocês, uma grande novidade para o nosso Corinthians, uma grande novidade para o que sempre foi o nosso diferencial, o gramado da nossa casa. Corinthians que sabemos que é muito forte jogando dentro de casa, claro, principalmente pela atmosfera que é criado por nós torcedores, mas o gramado também sabemos que é fundamental, aquela adaptação dos nossos jogadores, diferente dos adversários, então acaba-se sendo também um diferencial para nós. Uma pena que outros clubes, até com uma situação financeira melhor do que a nossa, não investem em seus gramados, e enquanto o Corinthians aí servindo de exemplo para o futebol brasileiro e, claro, para o futebol mundial, que o gramado da nossa casa é referência. Então, gramado aí, pelo que estamos vendo, já estamos na etapa final da conclusão de toda essa troca que vem sendo feita desde o mês passado. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos continuar falando da Neoquímica Arena, mas agora do início das obras que visam aumentar a capacidade da Neoquímica Arena. O Corinthians divulgou, através de uma nota oficial, uma nota muito importante, as retiradas das cadeiras do setor sul, ainda absolutamente que mantendo a capacidade atual, mas essas obras foram iniciadas visando, na verdade, aumentar a capacidade da nossa casa. Eu vou explicar certinho para vocês. No mês passado, nós tivemos a confirmação da renovação do contrato do Corinthians com a Índigo, a empresa que gerencia, toma conta dos estacionamentos da Neoquímica Arena. Nesse novo acordo, um dos detalhes era a Índigo bancar obras para aumentar a capacidade da arena. E essa capacidade será aumentada no setor sul. Para que isso aconteça, seriam necessárias as retiradas das cadeiras do setor. E na última sexta-feira,
dia 10 de julho, o Corinthians emitiu uma nota oficial informando o início das retiradas das cadeiras. Vamos lá para a nota oficial do Timão. Como eu disse, essa nota ela foi divulgada na sexta-feira, dia 10. Corinthians inicia a retirada de cadeiras do setor sul da Neoquímica Arena. É com grande satisfação que informamos sobre o início da retirada das cadeiras do setor sul da Neoquímica Arena, uma ação que simboliza mais uma etapa decisiva da nossa Casa do Povo voltada para a fiel torcida. A partir desta sexta-feira, dia 10, o Esporte Clube Corinthians Paulista dá início à retirada dos assentos em um processo meticulosamente planejado e autorizado junto aos órgãos públicos competentes, após um trabalho em conjunto com a diretoria executiva e a administração do estádio corintiano. Nesse momento, é importante destacar que a capacidade do setor sul será mantida em 7.406 lugares. Estamos cientes da importância de respeitar todas as etapas regulamentares e, por isso, o Corinthians permanece engajado na realização de todos os procedimentos e inspeções, vistorias, buscando a liberação de aumento de capacidade. Agradecemos a todos os envolvidos nesse processo e, sobretudo, a cada corintiano que acompanha e fortalece nossa jornada. Seguimos juntos, confiantes, determinados a fazer da Neoquímica Arena um espaço cada vez mais à altura da grandeza do nosso clube. Então, através dessa nota oficial, o Corinthians confirmou o início das obras que, como eu disse a vocês, visam aumentar a capacidade da nossa casa. A minha opinião quanto a essa nota oficial do Corinthians informando o início das obras que visam aumentar a capacidade da nossa arena é a seguinte. Vamos lá. Primeiramente, estamos falando de uma obra que visa aumentar em aproximadamente 2.000 lugares o setor sul. Há quem diga que, na verdade, não vai alcançar 2.000. Vai ser aí um pouco menos de 2.000 lugares a mais. Estamos falando de algo que vai ter um impacto, por exemplo, no fiel torcedor? Claro que sim. Estamos falando aí de, vamos arredondar para 2.000 lugares, mas 2.000 fiéis torcedores que vão conseguir entrar na Neoquímica Arena. Então, claro que podemos colocar sim como um fato importante, mas existem muitos detalhes no que está sendo feito para que essas obras tivessem sido iniciadas. Primeiramente, vem do acordo que o Corinthians fez com a Índigo. Será que o Corinthians não poderia ter lutado com a empresa que gera o estacionamento da nossa casa? E sabemos que isso é algo muito lucrativo para se fazer uma capacidade maior. Por quê? Tem muita gente criticando pelo fato de aumentar a capacidade. Não é retirar as cadeiras, e sim aumentar o espaço. Pelo que se fala, o Corinthians tem estrutura, a Arena tem estrutura para aumentar a sua capacidade entre 20 a 25 mil lugares. Claro, estamos falando aí de algo mais complexo, uma obra muito mais cara, mas brigando com a empresa que faz o gerenciamento, como eu disse, dos estacionamentos da nossa casa e tendo muito lucro, por que não negociaram um aumento maior? Algo, de repente, ali mais impactante. Então, sinceramente, essa é a minha visão. Claro, volto a dizer, é importante, vai, como eu disse, ter um impacto positivo no fiel torcedor. Ainda não temos previsão de quando vai acontecer essa expansão, mas pelo início da obra, pelo início das retiradas das cadeiras, eu acredito que não vai demorar. Acho que daqui para frente as obras serão aceleradas. Eu acabei de falar para vocês, por exemplo, do gramado da Arena. Uma grande novidade. Agora, essa parte desse aumento da capacidade nessa forma, absolutamente que há quem esteja elogiando e há quem esteja criticando. Enfim, para mim, por se tratar do acordo com a empresa, o Corinthians poderia ter lutado por algo que tivesse um impacto maior
como eu disse a vocês, falando do aumento da capacidade da nossa casa. Mas enfim, é importante, é algo que vai fazer uma determinada diferença e vamos aguardar, né, para ver quando realmente essa expansão será oficializada. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like e o hype, que isso tudo é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!